Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um que está aqui hoje assistindo a esse vídeo. E muito especial que você entrou aqui hoje para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E por isso eu quero que você se imagine em um estudo bíblico, em que nós vamos abrir a Bíblia, ler o texto e comentar mais sobre o que a palavra de Deus está querendo falar para a gente hoje. Vamos então trabalhar hoje com o tema Qual é o seu nome? Se você já assistiu os vídeos anteriores, vai perceber que nós estamos trabalhando um tema maior, que é Até que ele venha. Mas temos hoje como um subtema Qual é o seu nome? Por isso eu gostaria de abrir com vocês o texto de Apocalipse, no capítulo 3, os versículos 1 a 6. Esse texto é mais uma das cartas às igrejas no livro de Apocalipse. Essa carta é para a igreja em Sardes. Vamos descobrir então o que tem de especial nessa carta e o que ela está querendo falar também hoje para a nossa vida. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei de tudo o que você faz. Ou outras versões vão dizer, eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que as suas ações não atendem ao requisito de meu Deus. Ou algumas versões vão trazer, eu vejo que as suas obras não estão completas diante do meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Versículos 4 em diante. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E eu confirmarei, ou confessarei, diante de meu Pai e de seus anjos, que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura do nosso texto. E essa pregação, ela está pensada em 3 momentos. No primeiro momento, nós iríamos trabalhar algumas questões introdutórias, que a gente precisa entender para conseguir compreender o que a palavra de Deus está querendo nos dizer aqui nessa carta. No segundo momento, nós iremos trabalhar sobre a frase aqui, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Algo central para esse texto. E por último, nós iremos trabalhar sobre o nome no livro da vida. E esses são os nossos 3 pontos. Mas antes disso, eu quero perguntar para você, o que chamou a sua atenção nesse texto? Aonde os seus olhos bateram e você pensou, isso é muito interessante. Ou, nossa, que problemática essa igreja. Ou até mesmo algum assunto que você não entendeu muito bem. Pode deixar nos comentários aqui embaixo. Partindo então para o nosso primeiro ponto, nós iremos trabalhar essas questões introdutórias que são necessárias para a gente entender melhor o texto. Mas vamos fazer isso breve, para que a gente logo consiga saber o que o texto está querendo realmente dizer com essas coisas. Olhamos então no versículo 1. Lá está escrito, escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes, e esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 é um número muito usado por João em Apocalipse, por se tratar do número da perfeição. Mas aqui o que são esses 7 Espíritos e as 7 estrelas? Se nós
olhamos para o capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver que essa é uma menção de um texto que está escrito lá. E essas 7 estrelas se referem aos anjos dessas 7 igrejas. E que Jesus é quem tem, então, esses anjos. E agora, um detalhe muito interessante. Os anjos no Apocalipse, eles têm uma função muito específica e que vale a pena ser ressaltada aqui pela gente. Normalmente, eles estão encarregados de exercer funções na história, ou seja, de trabalhar na história do mundo. Eles são muitas vezes encarregados de tocar as trombetas, como nós lemos a seguir no livro, ou de derramar os cálices e muitas outras questões. Eles estão sempre em ação na história. E assim também não é diferente com o anjo da igreja em Sardes. Nós podemos interpretar esse anjo da seguinte forma: ele é um anjo de Deus que está nessa comunidade para realizar a vontade de Deus nesse lugar. E por isso também ele se torna responsável por ela. Esse anjo recebe então uma mensagem e através dele toda a comunidade recebe também a mensagem. Ele está lá como um responsável por essa igreja. Eu falei que nós íamos ser breves nesse primeiro ponto e vamos entrar então logo nesse tema mais cabuloso, interessante, que chama a nossa atenção. A fama de se estar vivo, mas está morto. O que será que isso quer dizer? Vamos ler então ali. Eu sei de tudo que você faz, ou eu conheço das tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Nós precisamos ressaltar que no Novo Testamento grego, a palavra que é usada na nossa tradução aqui por fama seria a mesma palavra que nós podemos traduzir como nome, que inclusive outras vezes no texto também aparece. Apesar de fama ser uma tradução possível e que nos ajuda a entender o que se está querendo dizer aqui no texto, o autor usou justamente a palavra nome no grego para comunicar com a gente e também comunicar com aquela igreja que recebeu essa carta. Porque o que significa o nome de se estar vivo, de se estar vivo, mas estar morto? No período bíblico, e um pouco até hoje também, o nome, ele representa uma pessoa. E ele vai representar a totalidade do ser dessa pessoa. Então, nós podemos ver aqui que a totalidade do ser dessa igreja é ter uma fama de se estar vivo, mas na verdade se estar morto. E nós podemos entender isso olhando também para as diversas vezes na Bíblia em que Deus mudou o nome de pessoas que caminharam com ele. E um dos exemplos mais enfáticos é o próprio apóstolo Paulo, que teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo, de perseguidor para um dos maiores missionários que a Igreja de Jesus já teve. Então, nome representa a totalidade do ser dessa igreja. E essa totalidade está morta. Essa comunidade, ela vive em hipocrisia. Ela é hipócrita. Mas vamos continuar lendo que nós vamos entender isso mais adiante. Acompanhe comigo no versículo 2. Jesus diz: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você, como um ladrão. O que essa passagem nos fala sobre
a realidade daquela igreja. Eles ouviram as boas novas. Eles as conhecem. Eles parecem estar vivos, mas eles estão mortos. E por que disso? Por que eles estão mortos? O que define isso? O que isso quer dizer? Eles estão mortos porque eles não praticam o que diz a palavra de Deus. Se olharmos novamente para o grego, nós vemos que o foco não está naquilo que eles ouviram, mas em como eles ouviram. Ou seja, o modo de vida que é trazido a partir da palavra de Deus e a partir das boas novas. O foco não está em como eles vivem e nem no que eles sabem. Eles sabem das boas novas. Foi anunciado a eles. Eles as conhecem. Eles têm até uma fama de se estarem vivos. Só que na verdade eles estão mortos. Eles têm apenas a fama. Apesar de conhecerem, eles vivem na hipocrisia. O texto fala que para esses que não vivem de acordo com a palavra de Deus, ensinada e pregada naquela comunidade, o próprio Jesus virá como um ladrão e ele virá sobre elas. Jesus fala: arrependa-se, vamos, desperte, deixe a hipocrisia de lado. Mas, se você não despertar, eu virei sobre ti como um ladrão. E isso é um sinal de juízo e de condenação. Mas agora, vamos fazer uma pausa e olhar para a nossa vida. Vamos parar um pouco de julgar a comunidade de Sardes e olhar para a nossa própria vida. Você provavelmente sabe de muitas coisas da Bíblia. Você provavelmente lê a Bíblia muitas vezes. Você deve conhecer de diversos assuntos e discussões teológicas. Você deve conhecer as histórias desde criança. Você sabe aquilo que foi ensinado. Mas como está a sua vida com Deus? Essa é a pergunta dessa carta para você. E eu tenho duas exortações para fazer para todos nós. Quando você sai na rua, as pessoas sabem que você é cristão? Você deixa isso transparecer? Ou as pessoas até sabem que você é cristão quando você está lá fora. Mas no fundo, como está a sua vida com Deus? Por acaso ela está morta? Existem esses dois cenários. Em um, nós nem mesmo parecemos que andamos com Deus. Logo de cara estamos mortos, mas talvez o outro é ainda pior. Nós temos uma fama de estarmos vivos, de sermos cristãos, de sermos piedosos, mas na verdade a nossa vida com Deus é ignorada. E nós vivemos mais para nós mesmos do que para Deus. Ou você está vivo e anda nos caminhos de Deus, ou você está morto. O texto só nos apresenta essas duas opções. Não tem algo no meio. Pode até se ter a fama de estar vivo, de ser um crente que vai toda vez na igreja, que ajuda com o dízimo, está sempre ajudando na comunidade, nos diversos trabalhos. Mas a vida e o relacionamento com Deus estão mortos e isso não basta. E tem grandes consequências para quem está morto. O próprio Jesus virá sobre ti como um ladrão. O juízo de Deus cai sobre mim e sobre você.
se vivemos dessa forma. E exatamente como você está se sentindo agora é como a comunidade de Sardes se sentiu quando ela recebeu essa carta. Você olhou para a sua vida. Se você tem vivido com a palavra de Deus, se tem transparecido isso. E é uma exortação de Jesus para essa comunidade e para nós também. Como está a tua vida? Como você tem andado? Mas as palavras de Jesus, elas não terminam aqui. 2 vezes nos é dito: desperta, acorda dessa vida de morte, levanta, arrependa-se. A cidade de Sardes, ela já foi uma cidade muito rica e poderosa. Era uma cidade murada e muito bem protegida. Mas certa noite, o vigia dessa cidade dormiu. E naquela noite, a cidade foi invadida e completamente destruída. Porém, séculos mais tarde, ela conseguiu se recuperar, pois tinha muitos recursos financeiros, graças à sua mineração de ouro, fabricação de tecidos e do seu posicionamento estratégico. Porém, de novo, alguém dormiu em serviço. E a cidade novamente foi invadida pela única porta de acesso que ela tinha. Então ela nunca mais se recuperou. Porém, eles ainda se achavam grandes coisas. Eles viviam na sombra de um passado, na antiga fama de serem uma grande cidade. Mas na verdade eles estavam mortos e eles não tinham mais condições nenhuma. Tanto que o pedido para serem sede de um templo do imperador romano foi negado, porque eles não eram uma cidade que valia a pena de se ter um templo. Mas eles acreditavam que eles eram a maior cidade que já existiu. Por isso Jesus fala: desperta, esteja preparado para a minha vinda. Agora não é tempo de dormir em serviço, de vivermos para nós mesmos, de fingirmos estarmos vivendo para Deus. Jesus não quer que a mesma situação aconteça com essa cidade e com a sua igreja. Com essa comunidade de fé. É isso que Jesus está querendo prevenir. De viver uma vida que finge andar nas palavras de Deus e andar nos seus caminhos. Porque eles ouviram no passado a palavra de Deus e as instruções. Eles sabem das boas novas, daquilo que Jesus fez por eles, mas eles não estão vivendo de acordo. Eles não praticam mais essas boas obras hoje. As suas ações não correspondem mais àquilo que eles sabem e por isso estão mortos e vivem na hipocrisia. E Jesus diz, novamente eu repito, arrependa-se e desperte. E essa, olha que interessante, é a única vez em todos os livros de João em que temos a palavra arrepender. Isso torna o conteúdo dessa carta muito central e muito importante. É muito séria a questão da hipocrisia. E nós muitas vezes temos uma hipocrisia velada de piedade, onde se pensa saber muito de Deus, se parece estar vivendo com Deus, mas na verdade não se tem mais nada de piedade. E ainda hoje, nós insistimos em viver dessa forma. É muito fácil para nós ficarmos em nossos estudos, para nós frequentarmos a comunidade, irmos nos estudos bíblicos e achar que nós sabemos muitas coisas sobre Deus e sobre a fé,
sobre a Bíblia, sobre teologias. Mas nós não conseguimos viver com Ele na nossa individualidade, na nossa comunidade e também na sociedade lá fora. Nós não transparecemos mais isso. E agora eu quero partir para o último ponto. Preste atenção ainda. E vamos ler os versículos 4 e 5. Há alguns nomes em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E confirmarei e confessarei diante de meu Pai e de seus anjos o seu nome, que ele me pertence. E por isso agora eu te faço a pergunta: qual é o seu nome? O meu nome é Pedro. Mas e o seu? Nesse texto, 4 vezes aparece a palavra para nome. E tem 2 distinções quando se fala dela. Uns têm o nome de se estarem vivos, mas estão mortos, como nós já vimos. E alguns poucos têm nomes que não mancharam as suas roupas. E ainda é dito que o vitorioso terá o seu nome, não terá o seu nome apagado do livro da vida. E essas são as 2 distinções que temos. Aonde o seu nome encaixa. Qual é o seu nome? As vestes desses alguns poucos representam também a vida dessas pessoas. O que ela transparece, as suas ações. E elas não foram manchadas pelo mal. Eles conseguiram manter as suas vestes limpas. Mas agora, um detalhe importante. Não porque eles fizeram algo que impedisse de suas vestes serem manchadas, mas porque as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Como está escrito também em Apocalipse 7:14. O sangue do Cordeiro é o único que pode lavar as nossas vestes e torná-las brancas novamente. Eu tinha uma camisa branca e há um tempo atrás eu manchei ela, diversas manchas. Eu então tentei de tudo para torná-la branca de novo. Eu deixei de molho, eu usei produtos para tirarem manchas, eu lavei ela 3 vezes seguidas na máquina no maior tempo de molho e não resolveu. Saiu um pouco, mas a mancha ainda ficou lá. E pior ainda, a camisa acabou encolhendo depois de tanto ser lavada. Mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, ele não é como um mero produto de limpeza que vai tentar deixar as suas vestes brancas, mas não vai conseguir. O sangue do Cordeiro é o único que pode purificar e santificar a minha e a tua vida. Podemos até tentar de diversas outras formas nos purificar, tentando fazer até grandes obras, mas nós estaremos apenas fazendo isso em nosso nome e não em nome de Deus. Por isso que é tão importante, esses alguns poucos tiveram suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Quem permanecer alerta e se arrepender será o vitorioso. E o seu nome nunca será apagado do livro da vida. Olha que promessa especial. Que promessa de esperança. Não é só uma exortação para o pecado esse nosso texto. Não é só colocar o dedo na ferida.
mas ele também tem uma promessa de esperança. E a melhor esperança que se pode ter. O seu nome nunca será apagado do livro da vida. Nós podemos traduzir nunca, porque 2 vezes no grego aparece palavras para não. Ou seja, não e não. Ele está querendo dar uma ênfase muito grande de que não existe forma de o seu nome ser apagado do livro da vida. De quem mesmo? Do vitorioso. Aquele que se arrepende e que tem as suas vestes, a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Então você pode se perguntar, depois de muitas coisas que nós já conversamos, qual é o ponto e a mensagem central desse texto? A mensagem central é algo que nós nem comentamos muito, mas que está de pano de fundo para todas essas argumentações que nós discorremos até aqui. A mensagem central é que Jesus Cristo, ele está voltando. E nós não podemos perder isso de vista. Ele fala que virá como um ladrão, assim como na parábola descrita em Lucas no capítulo 12 e também em outros evangelhos, que fala sobre um servo que espera atento pelo seu mestre. E então o seu senhor volta e o recompensa. Mas também tem um outro servo nessa parábola, o servo mau e infiel. Ele vive a vida do jeito que ele quer, vivendo para si mesmo, por mais que ele conheça muito bem quem é o Senhor dele. E então, no momento em que ele menos espera, o seu Senhor volta como um ladrão. Ele vai encontrar esse servo que não estava esperando. E eu recomendo vocês a lerem essa parábola lá em Lucas 12, porque o final dela é muito chocante. O que vai acontecer com o servo infiel, que não estava esperando, é que o seu Senhor vai voltar, o encontrar e o cortará ao meio. Talvez você fique chocado com isso. Talvez é algo muito espantoso, mas é o que o próprio Jesus fala. Por isso, essa também é a mensagem central do nosso texto. A vida com Deus é algo muito sério. Ainda mais, para nós que temos a responsabilidade de levarmos a palavra de Deus para as outras pessoas. Nós precisamos olhar para a nossa vida e refletir. Eu tenho vivido com Deus? Eu tenho vivido para Deus? A minha vida, ela é exemplo do Evangelho? Eu tenho me arrependido dos meus pecados e de achar que o meu próprio nome é mais importante do que o nome de Deus? O seu nome é aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Eu espero que sim. Semana passada, eu estava voltando do mercado e eu encontrei 2 meninos do qual eu faço um programa nas escolas que se chama Se Liga. É um programa em que nós trabalhamos diversos valores a partir também de histórias e da Bíblia nas escolas públicas aqui de São Bento do Sul. E é um projeto que dá muitos frutos e que as crianças amam. E então, voltando do mercado, eu encontrei 2 meninos que fazem parte do Se Liga. Eles largaram as mochilas, vieram correndo até mim e gritaram: "Tio Pedro!" e me deram um abraço. Foi uma experiência e uma sensação muito gratificante e muito especial. Mas por que eu estou contando isso aqui? Porque quando nós fazemos algo para Deus e nós vivemos de acordo com a sua palavra,
as nossas obras não são incompletas. Elas não são mortas, mas elas são vivas e dão frutos. Hoje uma dessas crianças está participando também da aulinha, a nossa programação com crianças na comunidade. Mas muitas vezes nós corremos o risco de fazermos as coisas para o nosso próprio nome. Então, sim, a nossa vida estará morta e as nossas obras incompletas. Nós muitas vezes usamos o nome de Deus para engrandecer o nosso próprio nome. Mas, para concluir, eu gostaria de ler com vocês um versículo que se encontra lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. Lá diz o seguinte: da mesma forma que uma lâmpada brilha, as suas obras devem brilhar, para que todos vejam as suas obras e louvem o seu Pai que está no céu. Repito, para que todos vejam as suas obras e louvem o seu Pai que está no céu. Por que nós fazemos obras então? Porque nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Transmitimos a sua palavra. Não é para nosso próprio nome, mas é para que através disso as pessoas vejam e louvem o Pai, nosso Deus que está no céu. Que as nossas obras também possam ser um reflexo das boas novas que temos ouvido. E elas apontem para Deus. Aquilo que nós fazemos deve ser em nome de Deus e para Ele, e não em nosso nome. Mas, todavia, a igreja ela é uma comunidade de pecadores. Assim como em Sardes, se não fosse pelo sangue do Cordeiro, não poderia haver vida. A nossa vida ela é manchada pelo pecado. E em todas as nossas ações, o pecado também está lá presente. Mas o sangue de Jesus, ele pode limpar todo o mal. E eu queria fazer um desafio para você. Se ajoelhe. Deixe que Deus examine a sua vida. Que Ele aponte o seu pecado. Que Ele mostre o caminho e como caminhar ao lado dele. Até que Ele venha. Porque Jesus diz, eu virei inesperadamente. Como um ladrão. Feliz, porém, é aquele que espera alerta e mantém puras as suas vestes para que não precise andar nu e envergonhado. Aí onde você estiver, na sua casa, tire um tempo de oração. Se você sentir a vontade, se ajoelhe no chão. E peça para que Deus examine o seu coração e a sua vida. Para que Ele olhe para quem você é. Para que Ele olhe por o seu nome. E diga, esse nome eu nunca apagarei do livro da vida. Por isso, cabe a nós nos arrependermos dos nossos pecados. Vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado que a Tua palavra veio a nós e que nós podemos ouvir da Tua voz. Ajuda-nos para que nossas obras não sejam incompletas, para que nós não vivamos para nós mesmos, para que nós não tenhamos apenas uma fama de estarmos vivos, mas estarmos mortos. Que o Senhor nos ajude a caminharmos contigo. Que o Senhor venha, perdoa-nos os nossos pecados e que o teu sangue purifique as nossas vidas, para que o nosso nome nunca seja tirado do livro da vida. Que nós possamos viver em todos os ambientes, em todos os lugares, uma vida contigo, que transparece do teu amor, da tua palavra. Que as pessoas olhem para nós
para aquilo que nós fazemos também, e engrandeçam e louvem o seu nome, nome que está acima de todo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado também por ter ouvido até aqui e que Deus te abençoe. Amém.